Olá pessoal, boa noite. Estou vendo aí todo mundo chegando para mais uma live, mais um bate-papo. Hoje nós vamos dar seguimento às nossas reflexões sobre essa interface entre a espiritualidade e a saúde, mas hoje com um olhar sobre uma dos desdobramentos quase que naturais que o tema da espiritualidade pode trazer, que é o debate sobre a humanização da medicina, né? E particularmente a humanização da assistência dentro da questão do cuidado oncológico, né? Esse é um tema que se torna cada vez mais presente, esse é um tema que se torna cada vez mais premente dentro das demandas dos pacientes, dentro das demandas das faculdades, das universidades, que é a discussão sobre o processo de humanização. Tá? E que, na verdade, é um processo complexo que envolve discussões acadêmicas profundas sobre a questão da formação médica, questões relacionadas a como se organiza e se estrutura propriamente os currículos médicos e de residência, e é uma discussão que tange também os limites da ação da academia. Quer dizer, até que ponto a academia é capaz de formar o profissional de saúde dentro de um tema tão vasto e profundo quanto a questão da humanização, né? Então hoje nós vamos ter o Dr. Manuel Carlos aqui discutindo conosco esse tema. Para mim é um mestre nessa questão, nesse tema, um mestre prático, né? Alguém que atua e exerce a sua profissão dentro daquilo que eu interpreto como o humanismo na sua forma mais clara, na sua forma mais cristalina, né? Então eu estou vendo aí, o Manuel chegou, vou pedir para ele fazer a solicitação e a gente já vai começar a bater. Muito bem, então estamos recebendo aí o Dr. Manuel Carlos, que daqui a pouquinho já vai estar conosco, né? Olha ele aí. Olá! Ô, Manel! E aí, Fê, tudo bem? Tudo bem, tudo Vou bem. arrumar aqui o cabelo de doido. Tudo paz? Tudo na santa paz. Então tá bom. Então, gente, vamos começar aqui o nosso bate-papo de hoje, a nossa live, né? Falando com um grande amigo e, como eu havia dito a vocês, talvez uma das pessoas que mais vive a humanização na sua prática como médico, na sua prática como profissional, né? A gente poderia convidar aqui para falar hoje várias pessoas que podem escrever e discutir sobre humanização, mas eu acho que dificilmente a gente encontraria alguém mais habilitado a falar da humanização no âmbito prático e real da assistência aos pacientes, o que, inegavelmente, lhe gerou algumas anedotas também ao longo da vida, mas a gente fala isso em privado e não aqui no Instagram, né? Pode Mas, contar, pode então, contar. vou apresentar aqui o Dr. Manuel Carlos, que é oncologista. Ele fez sua faculdade e clínica médica dentro do âmbito da USP, em Ribeirão Preto, e fez a oncologia clínica na Faculdade de Medicina da USP, no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, e atualmente atua como oncologista clínico titular dentro do grupo de mama da Beneficência Portuguesa, além de ser chefe da residência, departamento de ensino na área de oncologia dentro da mesma instituição da BP. Cacá, é um prazer receber você aqui hoje para a gente falar sobre esse tema. É um prazer recebê-lo, Dr. Felipe Moraes, meu colega, meu amigo e meu grande companheiro de jornada, viu? É um grande prazer poder estar aqui contigo fazendo essa live. Aliás, é a primeira live que eu participo, sim. Muito legal. Obrigado. Seja muito bem-vindo. Tem vários dos nossos amigos que foram nossos pacientes ou são nossos pacientes nos assistindo, né? E é bom revê-los também. Mas, Cacá, vou te pôr direto na fogueira, te fazer uma pergunta assim. Se fala muito sobre humanização. Eu acho que hoje esse é um dos clichês que permeiam todo o discurso de um médico que quer se propor como diferenciado. Então, eu sou um cara humanizado, tem clínicas que isso é colocado por escrito, né? Mas eu queria, na prática, para você, o que é
humanização, essa palavra, o que ela significa dentro do âmbito propriamente da assistência em saúde? Difícil. Humanizar é tornar humano, né, Fih? Acho que como o próprio nome já disse. E o que é humano é aquilo que é nosso, é o da nossa condição. É tornar e fazer com que aquela comunicação, aquele tratamento deixem de pertencer a uma mesa, né? Pertençam a duas pessoas que se compreendem, que se entendem, que se comunicam, decidem juntos e entendem as suas idiosincrasias, digamos assim. E acho que para mim humanizar é isso, não tem uma receita de bolo, tem que sentar e conversar, né? Acho que esse é o principal mote e a principal dificuldade. Tem um autor que eu queria citar, porque ele diz o seguinte, né? O Bernard Law, ele diz o seguinte num texto para falar sobre a medicina, ele diz o seguinte: a medicina jamais teve a capacidade de fazer tanto pelo homem como hoje. No entanto, as pessoas nunca estiveram tão desencantadas com seus médicos. A questão é que a maioria dos médicos perdeu a arte de curar, que vai além da capacidade do diagnóstico e da mobilização dos recursos tecnológicos, né? Então, a maioria dos médicos perdeu a arte de curar. Essa pergunta eu vou acrescentar aqui nas perguntas que eu tinha levantado para a gente discutir hoje. Que momento, Manuel, você acha que a gente perdeu a mão, ou, digamos assim, como se deu esse processo no qual essa seja uma queixa da nossa profissão? Quer dizer, onde foi que a gente perdeu a mão? Onde foi que nós deixamos uma assistência realmente humanizada e enveredamos aí por uma assistência mais técnico-biomédica? Eu cresci no interior de São Paulo e eu escutava sempre meu avô dizendo que existia uma corrente na área de trabalho dele que ele chamava de biologista, né? E a outra que ele chamava de tecnicista. E a vida dele foi pautada nisso, foi de tentar fazer uma corrente que ele chamava de biologista. E aquilo me marcou desde criança, eu não entendia muito o que ele estava falando. E hoje em dia eu tento encarar as coisas mais ou menos como assim. O mundo pós-moderno é muito chato, né, Fih? Você sabe bem disso. A gente tem o politicamente correto, a gente tem regras sociais de convivência, a gente tem a tecnologia que nos ajuda para tudo. Por exemplo, isso daqui é um negócio que não existia antes, né? E isso meio que descaracteriza o que a gente é, de certa forma. A gente vive numa sociedade de consumo, quem é feliz é quem consome, quem é feliz é quem tem para mostrar o que acumulou e o que é, e a essência do humano desaparece, porque nós não somos seres comprantes, nós somos seres. E esse processo é um contínuo, né, na minha opinião, e na pós-modernidade isso se acentuou com a chegada da tecnologia que encurtou distâncias, mas aumentou abismos interpessoais. No meu dia a dia, é muito fácil, no nosso dia a dia a gente vê isso com muita tranquilidade. Quantas vezes, quantas pessoas você viu que falavam sobre Deus, né, como você fala, que falavam sobre espiritualidade, como você fala? Ninguém. E o quanto esse assunto é marcante, né? Olha, nossa, um médico diferente, ele fala sobre o nosso espírito. Ele é médico. Como assim médico fala de espírito, né? E isso é algo que a gente perdeu, e a gente era assim. No ensino médico, a gente sabe, tem colegas que formaram na década de 70, 60, 70, 80, nossos professores, que diziam que a prova mais difícil deles era decorar a fórmula estrutural dos neurotransmissores, ou fórmula de alguma coisa. E a nossa não, a gente entende a microbiologia, a microfisiologia intracelular do câncer, a microfisiologia, a microbiologia intracelular da depressão, enfim, com moléculas que a gente mal vê, né, e a gente acredita que é por experimentos não realizados perto de nós. E essa despersonalização, essa coisa do não humano, né, da fronteira do humano para o transcendente, daquilo que a gente não vê, é muito. A gente vive hoje um momento
como é que eu vou dizer, de comoção humana, falta contato humano, falta olhar no olho e falar assim, mas o que você acha? O que você entendeu, né? Da onde veio esse seu pensamento? Por que está sendo assim? Nós vamos entrar numa máquina que vai fazer você perder o seu tumor e você não vai sentir nada, né? Vamos só marcar você aqui, aqui e ali, e daqui a um tempinho vai ficar quente e vai sumir. A gente ganha, talvez como na história do Prometeu, né? A gente roubou algum conhecimento lá de cima e ficou preso na caverna, né? E um pouquinho ali a gente está vendo o corvo vir bicar um pouquinho o nosso fígado enquanto a gente se despersonaliza, né? Eu acho que isso é o que eu vejo no dia de hoje. Veio um comentário, Cacá, que eu achei maravilhoso, que uma paciente, ou ex-paciente, comenta aqui, né? Somos um ser biopsico-sócio-espiritual e é muito triste ser visto apenas como um CID, né? E isso é bem verdade, né? Isso é bem verdade. É comum a gente, no cotidiano, digamos assim, na prática diária, né? Nos referir aos pacientes a partir de seus diagnósticos. Pronto, agora é que está ali. A Anne fez esse comentário. Anne, obrigado. É muito comum a gente se referir aos pacientes entre colegas na passagem de caso pelos seus diagnósticos, no sentido apenas de transmitir informações objetivas e rápidas, né? Mas é muito triste e muito errado quando isso se transmite para a relação médico-paciente. Então, quem entra no meu consultório é mais um paciente de câncer de ovário, ou é mais um paciente de câncer de estômago, é mais um paciente de câncer de pulmão, e eu acolho e recebo aquele paciente a partir do seu diagnóstico e não a partir da sua biografia. Né? Tem um autor que eu tenho lido mais recentemente, Manuel, chamado Francisco Alvarez, que ele fala muito sobre a saúde numa dupla perspectiva. Que a saúde ela tem, evidentemente, um componente biológico, do qual a gente lida, do qual a gente fala e do qual a gente aprende na academia, mas há também uma questão de um componente biográfico, ou seja, o biológico concatenado na história, dentro da história, nas suas relações com as pessoas ao seu redor, construindo uma história, uma trajetória, e nessa construção a gente cai no meio, a gente se insere no meio na tentativa de resgatar algo que se perdeu. Nesse sentido, eu queria perguntar para você, para o paciente que enfrenta um câncer, que nós sabemos que é uma doença marcada por estigmas, marcada por tratamentos desafiadores, qual é a importância de nós levarmos em conta a biografia do paciente? Quer dizer, a história do paciente para trazer isso para o tratamento. Se a gente não sabe a história do paciente, a gente não tem um paciente, a gente tem um câncer. Né? Isso você falou, é muito verdade. A gente vê isso diariamente, você sabe disso. Eu acho, na minha opinião, né, eu vejo muita gente falando também sobre isso e vivendo isso muito pouco. Né, talvez o politicamente correto hoje em dia traz pra gente a ideia de que, olha, a gente precisa respeitar o outro, a gente não pode ter um racismo estrutural, a gente não pode ter uma homofobia estrutural, a gente não pode ser machista, isso, aquilo, tudo bem, mas e o que você faz no seu dia a dia para isso não acontecer, né? Como você trata o seu amigo que realmente sofre preconceito ou sofre algum tipo de discriminação? Como é que você vira numa passagem de plantão com um paciente testemunho de Jeová que tem uma anemia por conta de um sangramento e desqualificam aquela crença do indivíduo por conta de uma crença nossa, né? E isso não é fácil não, tá? Isso não é fácil. Eu tô citando exemplos aqui, mas isso aqui não é fácil. Isso aqui é muito difícil. Mas isso começa conosco, né? A gente não pode desrespeitar o outro indivíduo a ponto de impor-lhe nossas próprias crenças. Eu acho que isso é um preceito do respeito que a gente não entende. A gente acha que respeitar é falar com educação, que é falar polidamente, mas não é, né? Respeitar fundamentalmente é observar e aceitar que o outro tem uma crença diferente da sua. Isso é difícil. A gente sempre foi treinado a fazer o certo, a fazer aquilo que deu o melhor resultado, ou aquilo que
enfim, que a sociedade dita, ou que os seus pais ditam, ou que os seus amigos ditam, e ser diferente, ser aquele que não faz isso, respeitar pressupõe diferença, é muito difícil. A gente não está acostumado a isso. O nosso ego, o nosso id, né, talvez, de um ponto de vista interno, já parte para que isso não aconteça. E é sempre preciso um exercício de reflexão, né? Santo Agostinho, você sabe melhor do que eu, deitava toda noite e pensava o que eu fiz no meu dia e onde eu posso melhorar, no exercício de auto-perdão e de autoconhecimento, né? Eu acho que falta a gente fazer isso um dia. Deitar na cama de noite e ver o que eu fiz hoje no meu dia. Qual foram as minhas condutas com A, B ou C, quais foram as minhas dificuldades, onde eu errei, né? Falta a gente assumir a nossa responsabilidade naquilo que nos cabe. Shakespeare tem duas peças que são ótimas, muito, muito bonitas, né? O Hamlet e a Ofélia. Em Hamlet, é um príncipe que morre, se mata, né? E depois ele vai e contribui para o assassinato de todos aqueles que haviam matado seu pai, e descobre que a sua mãe, por fim, seu tio, tinham um plano desses. E isso, segundo alguns autores, é a nossa cristandade moderna, né? O homem moderno é shakespeariano. Não no sentido da tragicidade, mas no sentido desses pensamentos que a gente tem, né? Do olhar para o eu, de olhar para o nós, ou ser ou não ser, né? Aquela questão do ser ou não ser é muito, muito bonita, e uma figura tantas vezes repetida e poucas vezes entendida de que ser ou não ser o quê, né? Ser ou não ser, eis a questão. Qual questão? Ser ou não ser responsável pela própria vida e pelos seus próprios atos, né? Ali Shakespeare propõe algo anedótico, dizendo, olha, um espírito que foi responsável por falar alguma coisa no ouvido de alguém que levou a um assassinato de outrem. Ser ou não ser responsável por aquilo que nós mesmos cativamos, né? Como diria Saint-Exupéry, no no Pequeno Príncipe, no meu colégio. Eu acho que falta isso muito hoje. E todos nós vivemos uma síndrome de Ofélia, né? Digamos, eu não consigo, eu não posso, eu não sei, e eu sou vítima. O lugar de vitimização é muito confortável, né? A tristeza é confortável, como diria Karnal. Então, a gente tem a dificuldade de responsabilizar e entender o que a gente faz, né? E a primeira coisa que passa na minha cabeça é entender e respeitar o outro. Para respeitar o outro, eu pressuponho que existe diferença. Se existe diferença, eu devo, no mínimo, escutar aquilo, por mais imbecil que eu acho que possa parecer, e tentar ajudar da melhor forma que eu posso. Eu acho que essa premissa do dia a dia, especialmente quando entra um outro ser humano na minha frente, no meu consultório, é o que eu faço, né? Não importa de onde ele vem, da crença que ele tem, ou que ele diga, ou que ele acredite, né? Eu tendo a respeitá-lo, se eu acho aquilo a melhor coisa do mundo, ou a coisa mais estúpida que eu já ouvi. Esse julgamento é meu, e seguidas vezes eu estive errado, seguidas vezes. E não é uma vez que eu acredite que as minhas crenças estão certas, eu paro de aprender. Eu sou uma pessoa que gosta muito de aprender. E seguidamente eu tenho aprendido com meus pacientes, com aqueles que entram dentro da minha vida. Você fala de uma questão, Cacá, quando você comenta da questão da responsabilidade, né, da responsabilidade pelos atos. A nossa profissão, de alguma maneira, ela vem cada vez mais, e, ao meu ver, quer dizer, aqui é uma crítica velada à forma como a nossa profissão vem se organizando nos últimos 10 anos. Ela vem cada vez se superficializando mais. O que eu quero dizer é isso, né? Esse senso de responsabilidade que você levantou, ele está cada vez mais ausente, né? Então, às vezes, o camarada tem 8 médicos, né? Está internado com uma comorbidade, uma doença grave, e esses médicos cuidam cada um de um pedacinho do paciente, mas ninguém é responsável pelo paciente. Você não tem ali alguém. Quem é o responsável, quem é o parceiro, quem é a pessoa que ouve, que conhece esse paciente e pode participar das decisões que influenciam a biologia e a biografia do paciente? Não tem. Por um motivo muito simples. As pessoas, eles não querem mais fazer isso. Muitos dos colegas não querem fazer isso, né?
Basta ver, vou dar um testemunho pessoal, espero que os meus colegas de turma de faculdade não estejam me ouvindo. Mas eu me lembro, na minha época, na época que eu me formei para residência médica, talvez você possa dar o mesmo testemunho. Nós éramos em cento e poucos, 120 alunos na minha turma, só 11 foram fazer clínica médica. Só 11 foram fazer clínica médica. Quase 15 foram fazer radiologia e quase a mesma, acho que entre uns 50, quase metade da minha turma foi fazer radiologia ou dermatologia. Coisas desse tipo de proporção, né? Porque você via que buscava alguma forma de ajudar, de praticar a medicina, de cuidar das pessoas, de cuidar das moléstias, mas dentro de alguma especialidade ou dentro de algum caminho que pudesse ter o mínimo dessa interação, quer dizer, dessa conexão e que pena. Eu acho que você fala também que gosta e vive para aprender. E que pena, porque se por um lado a questão da relação com o paciente é cansativa e demanda de nós, por outro lado nos ensina. Nos ensina, nos faz pessoas melhores, nos faz pessoas mais profundas, nos faz pessoas mais humildes, menos soberbas, né? E eu vejo isso, quer dizer, vejo isso muito na tua prática, na tua atividade, na relação que você tem com os seus pacientes, deles verdadeiramente falarem, olha, o meu médico é o Dr. Manuel Carlos, quer dizer, ele é o cara que de alguma maneira faz parte da minha história, faz parte da minha biografia, e ele se interessa por mim, para além dos resultados das minhas tomografias ou dos marcadores, né? Mas, agora eu queria aproveitar um pouco isso para também fazer um comentário sobre essas nossas reflexões. As iniciativas que procuram humanizar os cenários em saúde colocam-se quadros nas paredes, música ambiente, hotelaria de luxo, também não são suficientes. Gastam-se recursos abundantes nessas tentativas, mas parece que a humanização desejada não se atinge. Por quê? O autor comenta o seguinte: a resposta é simples, contundente, embora a sua aplicação prática seja muito mais trabalhosa. Não é possível humanizar a medicina sem humanizar o médico, sem que o humanismo penetre capilarmente na ação médica, permitindo ao profissional harmonizar a técnica com o humanismo em uma espécie de simbiose. E aí eu te pergunto, Manuel, quais são, na sua opinião, os elementos chaves de um atendimento humanizado? Quer dizer, o que você diria para os seus residentes, que alguns deles estão assistindo você hoje? Quer dizer, quais são os elementos chaves de um processo de humanização? Evidentemente, o autor é um médico, mas do profissional de saúde de uma forma geral. Vamos lá. Acho que eu vou fazer um link com a sua última fala. O fenômeno pós-moderno, a gente vê uma compartimentalização de tudo. Tenho certeza que você lembra que suas primeiras aulas de biologia molecular na faculdade eram sobre a compartimentalização celular. O que cada partezinha da célula fazia e o que ela era responsável a. E isso é um fenômeno que a gente vê sempre na nossa vida, né? E não diferente na medicina. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande de sair daquilo que a gente faz, ou daquilo que é nosso escopo, e fazer conexões com aquilo que o outro faz, com aquilo que é escopo do outro. E a gente acha que é suficiente, né? E hoje em dia, cada vez mais, a gente se cobra dessas conexões, né? Se você conhecer alguém, você é professor, já foi professor, se você conhecer alguém que está fazendo vestibular hoje, o vestibular não tem mais matemática, história, geografia, tem a prova, né, que vai levar condições, né, que vai levar a pontes entre os conhecimentos, que é o que interessa, que é o que vale. E eu acho que isso é um sintoma do que falta na sociedade. E é um sintoma, é um espelho das relações. Eu faço o que eu acho certo, o que eu considero certo, o que para mim é bom, o que para mim é moral, o que para a sociedade é ético, mas
eu não respeito o outro, porque eu não faço uma ponte até o indivíduo seguinte. Por isso que as corporações pegam e gastam um enorme dinheiro para comprar lustres de $500 mil e televisores maiores que os filhos, mas não investe em alguém que vire para um seu paciente e diga: oi, como você está? O que deu a sua tomografia? Como foi chegar aí? O que dá para melhorar? Né? Ou simplesmente sentar do lado e chorar, como aquele quadro que deixa a nossa profissão muito bonita, que é aquele quadro claro-escuro chamado médico, no qual o paciente ele não está vivendo, ele está morrendo. E o paciente está ali do lado, só pondo a mão. A gente passou vamos fazer um paralelo com a literatura, a gente passou de um cenário realista, de um cenário humanista, para um cenário anacrônico, pós-moderno, né, onde a gente vai e acha que, sei lá, botar um calhambeque cheio de papel higiênico dentro é uma coisa horrível e não é arte, né? E para responder essa questão, eu não consigo não pensar na filosofia, né? Eu não consigo não pensar na filosofia. E a filosofia no seu ramo mais moderno, nietzschiano, de dizer o que é felicidade, o que é real, o que é a ponte de um para o outro, né? E a ponte de um para o outro, como eu disse para vocês, passa pelo respeito. E segundo, passa pelo entendimento daquilo que para o indivíduo é alegria, do que aquilo para o indivíduo é felicidade, do que aquilo para o indivíduo é tristeza. De algo que tem definição, tem definição universal, mas ela tem sua particularidade individual, né? E a busca por isso é o que faz um atendimento ou algo ser humano, né? Vou me autodenunciar, né, para paciente que tomava o comprimido que fazia crescer os cílios, usar um óculos fundo de garrafa como o meu impedia ela de cortar os cílios, né? Então ela tomava o remédio e não conseguia não ter blefarites, a ponto de não tomar o remédio. E ela ia ao médico e falava: doutor, mas e aí? Vou parar de tomar isso aqui. Eu falei: não vai não, filho, vem cá. E corta o cílio da paciente. Qual o problema? Muita gente confunde isso com: oh meu Deus, o médico não vai fazer isso. Por que não? Eu sou humano, né? Humano, demasiado humano, né? Da onde vem a minha complexidade e a minha idiosincrasidade, não sei se isso existe, mas ela vem daí. Ela vem de poder ouvir, entender e ir lá e cortar o cílio da paciente que não consegue cortar o cílio sozinha, ou acompanhar outra paciente no exame admissional é um exame, sei lá, com pericial do INSS, porque a paciente não tem uma parte do cérebro e acha que não vai conseguir entender o que a médica fala, né? Isso é jocoso, isso é engraçado, mas na hora, talvez isso seja mais importante do que o andar onde ela pisa, do que a caneta com que ela escreve, do que o lustre que a ilumina, né? A gente confunde muito bem-estar material com bem-estar emocional. A gente tem esse clichê: o homem é um ser biopsicossocial, espiritual, emocional, sei lá eu mais o que eles querem colocar, mas ninguém entende que tem que sentar dentro da frente de alguém, de outro alguém, e falar assim: me mostre o seu mundo, né? Eu lembro, eu estava no colégio ainda, não sei, uma professora fez assim: qual a sua visão de mundo, né? Eu falei: mas caralho, o que é isso aí, né? O que é visão de mundo? Foi a primeira vez que eu falei: nossa, mas tudo aquilo que tem aqui dentro e é estimulado por isso aqui, é um mundo à parte, né? E quiçá alguém fosse suficientemente curioso para saber as coisas que eu penso, ou as coisas que eu sinto e querer me ajudar. Não precisa ser perfeito para isso, acho que só basta ouvir, né? E é isso. Quanto mais dinheiro se coloca, eu acho que menos isso entra na pós-modernidade, né? Nós somos seres que consomem, ou seja, eu sou alguém porque eu entrei num lugar que é chique, algum lugar que é exclusivo, por isso eu sou humanizado. Talvez numa perspectiva mais pós-moderna e crua, né? Mas a gente falta, para mim, pelo menos, eu acho que para quem tem um pouco de consciência em um mundo dentro de si, que vê o mundo pelas retinas que Deus nos deu, falta. Não é o lustre, mas assim é o indivíduo.
é a hora do jantar, sentar e falar com a família, não ficar vendo televisão, né? É tudo isso que a gente chama de humanização e não conseguimos fazer porque cansa, porque dói. Humanizar é difícil, humanizar é viver, e viver não é fácil, né? O Sartre dizia que somos esferas indivisíveis, intangíveis de pensamento, vontades e pulsões. Talvez ele esteja certo, mas a gente tem algum grau de influência nas pulsões, nas vontades e nos indivíduos que nos estão no entorno, né? Ou então não seríamos humanidade. Acho que é isso. Eu acho que, quer dizer, certamente passa por isso, né? Passa por uma filosofia ou uma vocação de encontro do outro, né? Então, no fim, aquele momento exclusivo de intimidade, de profundidade no consultório, na visita médica, ele é um momento onde duas biografias, onde duas histórias se cruzam e passam por um processo em paralelo, onde um está em sofrimento e o outro está tentando ajudar de alguma forma, né? E realmente você, quanto mais de alguma maneira se imiscui na vida do outro, mais você vai ser capaz de encontrar formas de ajudar, né? Formas de colaborar para que a passagem do outro pelaquela experiência de sofrimento seja o mínimo dolorosa possível, embora muitas vezes a gente fique limitado, né? Mas isso no fim exige sempre uma reflexão antropológica mais profunda do que é o homem, né? E é interessante quando você usa essa expressão pós-modernidade, de alguma maneira aquilo que há de mais pobre na pós-modernidade é a própria antropologia. Aquilo que, se hoje me perguntar o que existe de mais pobre no pensamento ocidental hoje, é a antropologia. É a forma como a gente entende o homem, porque a gente sempre entende o indivíduo a partir de alguma circunstância. Então você tem a antropologia do homem, a antropologia da mulher, a antropologia do negro, a antropologia do índio, a antropologia do hétero, a antropologia do gay, e sempre uma antropologia que parte de uma circunstância do indivíduo para defini-lo, né? E isso sempre empobrece o indivíduo, porque o indivíduo é um conjunto de circunstâncias e um mundo interior que o aspecto externo ou seus comportamentos ou suas decisões não podem refletir. E na hora que você adoece ou você cuida de alguém adoecido, quanto mais ampla é a sua capacidade de observar e compreender o outro, mais você encontrará caminhos para estar ao lado, né? Mas eu queria queria também aproveitar a tua experiência. Você é um cara que teve muita experiência no atendimento SUS, cuidando de pessoas no Sistema Único de Saúde, né? Comentaram aqui no chat como humanizar o atendimento no SUS. Eu ouso dizer uma coisa, e aqui eu falo muito em nome dos centros universitários, propriamente. Eu acho que os centros universitários costumam ser lugares muito humanizados, de uma forma geral, né? Porque as coisas que se faz dentro de Hospital São Paulo, dentro de Hospital das Clínicas, dentro de Santa Casa de São Paulo, com os recursos que se tem, de uma maneira só são possíveis através de um esforço humano tremendo dos profissionais que lá estão em estar ao lado. Eu queria saber um pouco da tua experiência, Manuel, em humanização no sistema público de saúde. Bom, filho, a gente se formou pelo sistema público de saúde, né? A gente fez escola pública e nos formamos médicos, treinamos médicos em escola pública. Os nossos primeiros pacientes foram os pacientes SUS. E novamente, eu não sei quem fez o comentário aí, mas a gente confunde ter com ser, né? Isso é muito típico e a gente me contaram isso quando estava na faculdade uma vez, eu lembro, a gente precisa ter até um certo nível para onde nós tenhamos dignidade, né? Dignidade de vestir, comer, beber, enfim, viver, morar. A partir daí, o ter passa de ter relação com o ser, né? E isso é algo que a gente tem dificuldade hoje de entender. O SUS, sabidamente, é um sistema único, é um sistema de saúde mal gerido, subfinanciado, sucateado e ineficiente na sua totalidade. Mas ele tem as suas ilhas de excelência, que graças a Deus foi onde a gente se formou, onde a gente batalhou para estar. E também faltam ali, especialmente na nossa área, na oncologia, faltam condições de tratamento, faltam drogas, faltam
acesso à saúde, falta diagnóstico, falta uma série de coisas que faz o nosso povo, nossa pátria sofrer, né? Nossos irmãos sofrem por isso. Mas mesmo assim, a gente tem nessas experiências e também nos locais onde não são ilhas de excelência, a possibilidade de ser humano, porque ser humano não implica em ter, né? Ser humano implica em outras coisas, em uma enormidade de outras coisas, e o ter é uma parte pequena disso. Como humanizar o sistema único de saúde, eu digo para você que o sistema único de saúde tem os seus humanos, tem suas máquinas, tem sua idiosincrasia, mas de uma forma geral, e talvez o que você queira me dizer seja que, apesar das dificuldades técnico-econômicas que a gente tem ali dentro, a gente ainda consegue fazer uma medicina humanizada. Talvez os nossos índices de cura, os nossos índices não sejam os melhores do mundo, e não são, você bem sabe. Mas, às vezes, a gente vai encontrar a mão de um médico, a mão de alguém para ajudar outro alguém numa situação de desesperança muito grande. Você disse de antropologia, né? Eu acho que a gente precisa entender o homem dentro da antropologia, independente da antropologia da mulher, do negro, do azul, do pardo, do caolho, a gente precisa entender que o homem tem a sua antropologia basal. A gente precisa de conexão, a gente precisa de respeito, a gente precisa de linguagem, a gente precisa de troca de experiência, a gente precisa de um canal de comunicação, uma comunicação efetiva para uma vida eficiente e bem vivida. E a gente confunde isso com ter, né? Não dá para não responder essa pessoa sem responder isso. Para a gente ter uma medicina humanizada, a gente precisa ter tudo no SUS, a gente precisa ter pessoas no SUS. A gente viu agora na pandemia a importância do SUS, né? Como o SUS é capilarizado, como ele consegue ser, se fosse bem gerido, se fosse melhor estruturado, como é que a gente teria um enfrentamento melhor dessa pandemia. A gente trabalhou em ilhas de excelência no SUS, mas via, na pequena parte que aquilo funcionava, o quanto as pessoas, pelo menos na minha experiência em Ribeirão Preto, a faculdade era responsável pela zona oeste de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é uma cidade que tem 600, 800 mil habitantes, e a Zona Oeste comportava aí um quarto, mais ou menos, desses habitantes. E a gestão de saúde municipal era a cargo da universidade. E ali a gente desenvolveu o programa de saúde da família. Tem um programa de saúde da família muito grande, com o departamento de medicina social, o departamento de medicina epidemiológica, enfim. E a gente via isso, media os índices de pessoas que tinham ou não tinham acesso à saúde suplementar. Era uma região de pessoas de classe média, média baixa, e que possuíam algum tipo de plano, né, de saúde, enfim. As pessoas dessa micro-região da cidade, quando submetidas a esse cuidado do SUS, mesmo com possibilidade de ter um acesso a uma saúde suplementar maior, abriam mão disso, né, para ficar simplesmente aos seus cuidados pelo SUS. Isso não é uma visão romântica, isso é uma visão um pouco realista como as coisas poderiam funcionar, né. Eu não estou dizendo que o sistema de saúde suplementar é horrível de forma nenhuma. Eu acho que sem o sistema de saúde suplementar a gente estaria muito para trás do que nós estamos, por falta de dificuldade de investimento, de trazer novidades, enfim, esse monte de coisa. Mas a gente costuma mal interpretar o SUS, né? E isso é uma coisa que a gente precisa mudar. O SUS tem seus problemas, como todo o sistema, e precisa ser bem gerido, bem estruturado e melhor financiado. Como humanizar ele, como você humaniza a sua existência dessa forma. Não é com coisas, mas é com palavras, com ouvidos principalmente e com respeito. Eu penso de forma semelhante. Eu acho que hoje há um olhar sobre o processo de humanização que recai muito sobre a questão estrutural dos aparelhos de saúde, né? Então, a luz, que é uma luz, não é uma luz branca, a luz tem que ser parecida com a luz da casa do paciente, os banheiros, quer dizer, o hospital tem que ter um certo cheiro, ele tem que ter uma certa forma, quer dizer, eu acho que são coisas que, de alguma maneira, de fato, tornam os ambientes mais aconchegantes, né? Mas está longe realmente de ser aquilo que a gente entende por uma questão de humanização, que é quando você realmente se sente em contato com o seu profissional de saúde como um ser que sofre, um ser que
que interage e vive dentro, quer dizer, que se abala com aquilo. O Dr. Carlos Dizzy, com quem eu tenho trabalhado recentemente, ele tem eu não sei qual dia desses, eu falei para ele, eu tinha acabado de sair do consultório, né? E estava acabado por ter dado uma má notícia. Estava exausto mesmo. E aí eu falei, nossa, doutor Carlos, vamos almoçar num lugar com muita caloria, assim. Vamos almoçar a coisa menos saudável do mundo. Eu preciso de batata fritas com um hambúrguer hoje, porque eu estou arrasado, eu A mereço. A Bruninha. minha esposa já mandou um olhar aí me condenando, né? E aí ele me disse o seguinte, puxa, mas por quê, né? Porque eu falei, porque eu dei má notícia e tô exausto, né? E, e aí ele olhou para mim com o olhar de quem tem 40 anos de oncologia, né? E falou, isso é muito bom. É bom que você se sinta mal dando más notícias, porque quando você parar de se sentir mal dando más notícias, significa que algo dentro de você já não funciona bem, né? E eu queria perguntar para você, Manuel, como lidar com a exaustão da relação, assim, com a exaustão pessoal na relação humanizada? Porque eu vejo muitas vezes que a busca de uma relação superficial ela está muito mais conectada ao não exaurir-se do ponto de vista emocional afetivo no relacionamento. Quer dizer, eu prescrevo uma receita, eu tento ser o mais polido e impessoal possível, porque aquilo, o aprofundamento na relação me desgasta, né? Como lidar com esse desgaste? Quer dizer, o que a gente pode e deve fazer para lidar com o desgaste de uma relação com os pacientes ou dentro de uma instituição que nos exaurem o exercício da compaixão? Difícil. Mas deixa eu só te contar uma história, você vai lembrar disso. Voltando um pouquinho, a gente estava no ICESP, na residência, e eu não lembro quem foi ou o paciente que foi. Eu sempre tinha um paciente que tinha um câncer de cabeça e pescoço, e já em cuidado paliativo, e ele foi referenciado para o NACE. Né? Para o NACE, quem não sabe, é o hospice, que atende o hospital, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, aqui, é para onde os pacientes paliativos podem ir em caso de necessidade de internação. E esse paciente fugiu do NACE. E acharam um paciente, mas por que você fugiu? É porque não tinha Wi-Fi, né, no Me lembro dessa hospital. história. É uma história muito engraçada, né? O rapaz estava lá com cuidado paliativo e fugiu porque não tinha Wi-Fi no lugar onde ele ia ficar lá, supostamente, as últimas 48 horas de vida. Eu acho que isso mostra a falta de humanização do SUS, né? Eu acho que uma falta de humanização de todos, porque o paciente foi para um lugar supostamente que seria a humanização do processo de morte dele, e por não ter um Wi-Fi ele fugiu. Eu acho que faltou saber, né, Que do era um paciente. elemento biográfico dele, com certeza. Exato, exato. Eu acho que faltou conversar com ele, né? Dizer, olha, filho, tá acontecendo isso, é difícil, o que você quer fazer? Não, eu preciso de um lugar que tenha Wi-Fi, né? Então, pro NASE não vai, pode ser na padaria da esquina, mas no NASE não vai. E a Sim. gente riu muito disso, brincamos com o colega que fez isso, eu lembro. Mas é um modo de dizer que mesmo na ilha de excelência que a gente tem aqui, o ICESP é uma ilha de excelência, apesar de ter todas as complicações SUS, a gente ainda tem a dificuldade de entender o outro. Né? E isso acontece em todos os níveis, tá? Desde o nível mais pobre ao nível mais rico, digamos, de atendimento. Como lidar com a estafa da compaixão? Eu acho que isso é um problema anacrônico também nosso dessa pós-modernidade. A gente bloqueia o que não deve ser bloqueado e permite o que não deve ser permitido. A gente, como você bem disse, você ficou estafado de dar aquela notícia, você foi comer batata frita, foi, sei lá, se recompensar de alguma forma, e aquilo é bom, porque é teu mecanismo de recompensa, né? Teu mecanismo de como lidar com isso é esse. Se você for comer batata frita toda vez que você for dar notícia ruim, fica meio difícil. Então tem que ter uma gradação. Às vezes você vai sair para jantar com sua esposa, vai ver um filme, sei lá, vai fazer uma massagem, uma vez vai comer batata frita e assim vai. Mas o que a gente costuma fazer não é isso. O que a gente costuma fazer é simplesmente impessoalizar a relação, né? Sim. Ou seja, a gente não se permite comer a tal da batata frita, né?
mas se permite impessoalizar e falar para o paciente que aquilo é uma notícia ruim e dar aquilo de uma forma pior, se é que tem como ser pior. Então a gente permite uma impessoalidade onde a gente deve ser humano e não permite uma humanidade onde a gente deve ser humano, né? É normal a gente se recompensar pelas coisas, né? E por isso que o Carlos disse para você, e cada um tem o seu, e cada dia tem o seu, e cada hora tem o seu, né? E isso é um exercício do eu, né? Não tenho como dizer para você, olha, faça isso que você vai tolerar. Não, não sei. Amanhã, se você tiver uma baita de uma dificuldade, sei lá, você tá com vontade de sair gritando, saia, entende? Ah, não sei, mas é se permitir as compensações e se entender a ponto de dizer a si mesmo o que lhe falta naquele momento, para que você tenha espaço, né, para poder humanizar o outro que depende de você. Eu tenho dois grandes amigos, um psiquiatra e um psicólogo, que me acompanham há muito tempo. E eles sempre me contam uma história, assim, quando eu chego lá reclamando, fazendo meu papel de Ofélia da vida, eles falam assim, mas veja bem, olha só, você tem o seu balde, né? Toda hora que você não faz alguma coisa, não fala alguma coisa, se entristece por uma coisa, não resolve isso, aquilo é um cocô que vai entrando no balde. Vai entrando no balde, vai entrando no balde. Chega uma hora que o balde enche, bicho, e vaza, entendeu? E aí começa a sair merda pra tudo quanto é lado. Tirando a parte escatológica da analogia, é mais ou menos assim que a gente funciona, né? Toda vez que a gente vai dar uma notícia, toda vez que a gente vai fazer o nosso papel de mensageiro de notícia ruim, e a gente não lida com aquilo, pra gente mesmo, a gente coloca aquela informação, aquilo não some, aquilo vai para um balde. Chega uma hora que aquilo enche, né? E aí aquilo extravasa. E aqui isso pode extravasar de todo quanto é jeito, ou extravasar numa atitude desrespeitosa, ou extravasar em casa, ou extravasar com outros pacientes, ou se impessoalizar para que aquilo não encha mais. Eu acho que o que a gente sempre confunde é que aquilo nunca vai se deixar de encher, porque viver é ter essas complicações. Viver é ter dificuldades, né? A gente quer a vida feliz o tempo todo, e aí de novo eu recorro à filosofia. Eu sou um pouco niilista nesse sentido. Eu acho que a felicidade é um negócio muito específico, muito muito instantâneo, não aquele rápido, mas aquele pertence a um instante. Esse instante é muito relativo em relação ao tempo, pode ser segundos, anos, décadas, mas ele é um instante, né? E esse instante, quem dá o valor, quem faz com que a gente aumente a energia de potência, a energia de vida, somos nós. São as nossas condições e circunstâncias que fazem aquilo. Viver completamente isso é um impropério, uma auto-mentira e uma auto-enganação que muitas pessoas ainda assim acreditam, né? Bom, você foi testemunha, você é meu amigo, você sabe como foi os últimos meses, e toda vez que eu colocava uma música triste, por exemplo, no Instagram da vida, ou cantava alguma coisa triste, eu era repreendido. Pelo amor, não pode, pelo amor de Deus, isso é um absurdo, não pode, não pode. Aquilo é a expressão da minha tristeza saindo de mim, né? Como não pode? Aquilo tem que sair, entende? Aquilo tem que viver e aquilo tem que ser apreciado no momento da tristeza minha, ou enfim, de quem for. E aquilo tem que ser valorizado assim como o dia que eu tô feliz, que eu tô aqui com meu amigo batendo um papo gostoso, entende? Que eu tô com outros amigos aqui em torno. E isso é viver, né? Viver contempla essas duas coisas. Eu acho que infelizmente ainda mais pro lado ruim, né, pro lado difícil do que pro lado gostoso, infelizmente. Talvez, quiçá, o meu desejo que um dia Deus, enfim, a gente consiga fazer com que nossas vivências e experiências sejam mais pro lado gostoso do que pro lado da tristeza. Mas a tristeza existe, ela é inexorável e ela vai acontecer com todos. Assim como o câncer, ela não respeita a idade, não respeita sexo, não respeita a cor, não respeita a idade, não respeita nada. A gente precisa saber entender que quando a gente está triste, a gente precisa lidar com aquilo, e quando a gente está alegre, a gente precisa aproveitar aquilo. E os poetas e os filósofos tentam escrever isso pra gente e nos ensinar, mas a gente teima em esquecer, né? A vida é feita disso, é feita de dias difíceis, de dias bons,
e da nossa reflexão, que falta tanto, né? Santo Agostinho, para mim, foi um gênio, né? Foi um gênio porque ele se avaliava, né? O que que aconteceu hoje? Fiquei triste hoje. Como é que eu vou lidar com essa tristeza para não lidar assim amanhã? Mas amanhã ele sabia que ele poderia ficar triste de novo, como nós todos sabemos, porque a imprevisibilidade, a tristeza e o fim, né, são certezas inexoráveis da nossa vida. E, e a gente simplesmente teima em não entender isso, ou sai para se afundar em algum tipo de vício, seja ele o açúcar, seja ele, enfim, o álcool ou qualquer um deles, a heroína ou as drogas que tem por aí, seja a gente impessoalizando as nossas relações. A gente tem medo de lidar com os nossos sentimentos, né? Eu aprendi com esses dois amigos que emoção e sentimento são coisas diferentes. Emoções é como se fosse um cavalo selvagem, bravo, imprevisível, vai para qualquer lado, mas ele existe, ele está lá. E o sentimento é o cavalo domado, né? É o cavalo que nos leva mais rápido a outros lugares, que nos transporta por meio de terrenos difíceis, que nos poupa esforços. O sentimento é a emoção racionalizada, é a emoção interpretada, acolhida e trabalhada, né? A gente não consegue hoje em dia dizer para outra pessoa aquilo que nos incomodou com medo de parecermos isso, isso, aquilo, centrado muito em nós, né? A gente não consegue dizer para um paciente uma notícia ruim ou o que o paciente queira saber e não se sentir incomodado ou querer não sentir-se incomodado em fazer esse tipo de trabalho. Não tem como, né? Infelizmente, a pessoa que escolheu ser oncologista sabia e sabe conscientemente que vai enfrentar alguns pacientes com a terminalidade da vida. Refletir sobre a morte, para a gente, não é um deleite de fim de domingo. Para nós é o nosso dia a dia, né? O enfrentamento da morte e a racionalização de todos os sentimentos que isso desperta para a vida daquele indivíduo, eu entendo que é a nossa profissão, né? Além de prescrever a químio, além de cuidar de efeitos colaterais, além de entender a vida do doente, mas é tentar fazer, do ponto de vista biopsicoemocional, espiritual, hemodinâmico, sei lá o que mais, com que esse indivíduo que passa por aquele sofrimento e me busca enquanto profissional, enquanto ser humano, fazer com que aqueles sentimentos todos que permeiam aquela situação para ele, que eu não sei quais são, virem sentimentos, virem cavalos nos quais ele possa montar e seguir a estrada, mesmo que a estrada seja em outro lugar, né? Não, maravilhoso. Acho que a gente. é, 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 essa percepção é muito rica, Manuel, do que é verdadeiramente cuidar e se dispor a estar do lado de alguém, né? E eu não podia deixar de comentar, agora que quer dizer, vai acabando o nosso tempo, falta 7 minutos para o Instagram mandar a gente embora, mas muito do que você fala e do que você traz à tona, do que você vive, sempre tem algum respaldo, alguma reflexão na literatura, né? Queria destacar muito isso, né? Assim, o papel que eu vejo, e talvez a gente possa fazer uma live só sobre isso um dia, o papel que a literatura tem na formação do médico, eu acho. Não a literatura apenas propriamente técnica, do que a gente é obrigado e tem que ler mesmo, tem que saber fazer o seu trabalho, o seu ofício, propriamente no âmbito prático, né? Mas o quanto a literatura, o contato com os grandes clássicos, a leitura dos grandes dilemas do ser humano, que estão presentes em Shakespeare, que estão presentes em Machado de Assis, que estão presentes em Guimarães Rosa, estão presentes em Byron, enfim, tantos outros autores, né? De como isso pode, de alguma maneira, nos permitir racionalizar ou refletir melhor sobre as emoções e torná-las verdadeiramente cavalos domados, né? Então eu queria que você, assim, para encerrar, né? A gente tem mais 4 minutos aí pela frente. Queria que você me contasse um caso, um caso muito rápido, né? De alguma relação médico-paciente, aonde você percebeu que a humanização, quer dizer, agir como ser humano, mergulhar na questão humana fez toda a diferença. Tá. Bom, você viu que o Dist entrou aí, né? Chamou de Lorde. Temos uma plateia seleta hoje.
Eu lembro de vê-lo num ponto de ônibus e vir começar a entendê-lo naquela situação. Enfim, um caso, talvez um caso da residência, eu acho que me marcou muito, foi um dos primeiros casos que eu tive dificuldade para lidar, para saber quais eram as minhas dificuldades em lidar com ah, as minhas barreiras, né? Uma paciente com câncer de ovário, carcinoma de células claras, metastático. Aquele tempo não existia nenhum tratamento diferente, a não ser carbotaxol e cirurgia, e o pouco que a gente pudesse oferecer para ela. As células claras não respondem, obviamente, ao esquema. Era uma menina nova, era uma menina que cuidava dos dois pais, né? Uma menina que tinha a responsabilidade de cuidar do pai e da mãe e vivia uma situação financeira ou econômico-social um pouco melhor do que a média dos pacientes ali do SUS. E essa paciente passou pelo processo de morte durante o meu primeiro ano de residência como oncologista. E a mãe era uma pessoa extremamente invasiva. Você lembra dela? Ela abria a porta da nossa sala, entrava e abria muito, enfim, era agressiva com a gente. E essa mãe e eu, a gente tínhamos muitas conversas, longas conversas de entendimento e respeito. A paciente faleceu, né? Faleceu comigo do lado, com a mãe ao lado. E a coisa mais engraçada foi que depois que a paciente faleceu, uns momentos antes dela perguntar, a paciente virou para mim e perguntou assim: eu vou morrer? Né? E eu disse sim. Vai. E a mãe da minha frente. Quando eu disse aquilo, a mãe, conhecendo ela do jeito que você conhece, virou um leão. Só faltou me bater ali na frente. Só não me bateu porque eu era muito maior que ela, né? Tinha batido. Enfim, passou aquele processo, seguinte, as horas se seguiram, a paciente faleceu. E a mãe virou para mim assim: você é um Hitler. Você machucou a minha filha na hora da morte. Você isso, você aquilo outro. E me xingou muito, né? E eu, né? E aquilo difícil, né, da gente conseguir lidar. Saímos, não sei o quê. No outro dia, alguns dias depois, não lembro quanto, ela me liga, tinha meu telefone para variar, um hábito que eu tenho naquela época. Ela me liga e me liga até hoje, pra gente conversar, me pediu muitas desculpas e alguns anos depois ela veio me agradecer, porque ela fez a seguinte pergunta para si, né? Se eu tivesse prestes a morrer e eu não soubesse disso, e pressupondo que exista algo lá do outro lado, como eu ia saber? Como chegar menos despreparado lá? E aquilo a angustiou de alguma forma, né? E talvez a única forma que ela tenha visto um alívio ali foi ter consciência de que iria falecer e que ela passaria assim para outro lugar, um lugar transcendental. E desde então ela me liga todo meu aniversário, todo Natal, todo Ano Novo, todo aniversário de morte da filha, me manda mensagens lindíssimas. Isso já são 6 anos sem faltar um. E essa foi a minha primeira experiência que me carregou até hoje. Tá, joia. Manuel, obrigado pelo bate-papo de hoje. Obrigado aos amigos aqui que ficaram até tarde da noite aqui de domingo com a gente, participando. Esse bate-papo provavelmente a gente poderia fazer pessoalmente e sendo filmado, que seria muito parecido, né? Mas eu agradeço muito a tua presença, a companhia de todos. E quem sabe em breve a gente marque um outro bate-papo aí, escolhendo um tema aleatório só para a gente falar da vida. Tá Vai bom? ser um Obrigado prazer. aos amigos de residência, aos pacientes, todos aí que estiveram conosco. Um abraço forte. Tchau. Fiquem com Deus.